Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que os benfeitores espirituais desse recanto de paz possam nos inspirar para que sejamos instrumento do mundo espiritual para cada um de nós, já que na doutrina espírita não temos professores, todos somos alunos, todos somos aprendizes, e que possamos ser intérprete dos verdadeiros professores. O tema que vamos abordar hoje é um tema bem familiar a todos nós. É a ansiedade. Quem é que não passa pela ansiedade? Hoje, nós somos bombardeados com informações, que não significa conhecimento. Uma pessoa simples, com um aparelho de TV ou com um aparelho celular, ela recebe mais informações que um rei recebia durante 50 anos na Idade Média. Para vocês terem uma ideia. Então, no passado, as pessoas tinham muito mais tempo para parar, para passear, para olhar uns aos outros. E esse bombeamento de informações nos deixa aturdido. Uma bomba é lançada lá no Oriente Médio e em minutos, talvez segundos, ela se torna notícia em todo o planeta. A rainha desencarnou na Inglaterra e o mundo todo velou o corpo da rainha, como se fosse alguém da família. Isso é algo sensacional, mas nós, espíritos imperfeitos, ainda não estamos adaptados a isso. Então, nós misturamos tudo. A gente fica desesperado, eu preciso ver a notícia, e na hora de comer a gente põe um prato de comida e come enquanto olha a notícia, e aí a gente perde o paladar. A taxa de obesidade cresce cada vez mais no mundo inteiro. No mundo inteiro. Por quê? Porque eu não sei o que eu estou comendo. Não dá tempo de eu saciar meu cérebro. Ele obedece a um processo natural, que é a saciedade, que é a quantidade de alimento que vai para o estômago. Mas como eu estou ligado na notícia, é como se ele falhasse nessa função. E eu só percebo quando estou empazinado. Um amigo certa feita me disse, bom mesmo, Aloísio, é levantar da mesa não saciado. A gente precisa estar sustentado. Não comer para morrer. Não comer para não viver para comer. Não viver para comer, mas comer para viver, dizia ele. Como é que isso se processa? Por que nós nos desequilibramos? Por que nós ficamos agitados? No capítulo Duelo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando eu peguei esse capítulo, eu falei, gente, não precisa, esse capítulo está ultrapassado. Não existe mais duelo. Isso é coisa lá atrás. Não. Os duelos continuam. Eles são mentais. E tem um capítulo intitulado Cólera. Os Espíritos dizem que uma pessoa é encolerizada. Ela chuta objetos inanimados. Cadeira. Um dia eu estava perto de um amigo, eles tinham se separado da esposa recentemente. E estava com um telefone novinho falando com a esposa, com a ex-esposa. Em dado momento, ela falou alguma coisa para ele, deve ter dito assim, você ganhou na Mega Sena, não sei. Falou alguma coisa para ele, que ele pegou aquele aparelho e lançou no poste. E minha vontade era parar e falar, não, me dá para mim, deixa eu te dar o meu que é mais velho.
Né? Vai quebrar mesmo, vai estragar, estrague o meu e não o seu. Novinho o aparelho. Então, diz os Espíritos, está lá no Evangelho, diz os Espíritos que se nós olhássemos para nós no estado de cólera, nós teríamos dois tipos de sentimento. Ou de pavor, ou de desespero. Nós teríamos medo de nós mesmos. Tamanha... Agora você imagina um filho, uma criança, a esposa, o vizinho, o marido, né? Às vezes o marido fica olhando para a esposa, era bravo. Um dia minha esposa estava muito brava, e eu olhei para ela assim, ela disse, e por que você está olhando para mim? Eu disse, não, então não vou olhar para o outro lado, para achar. Então, é o momento do desequilíbrio. E André Luiz, no livro Sinal Verde, ele diz assim, o maior sintoma da obsessão é a alteração de humor. Uau! Uma frase curtinha. Aliás, Sinal Verde ele é maravilhoso, porque são frases de efeito. O maior sintoma da obsessão é a alteração de humor. Às vezes a pessoa fala, eu não estou obsidiado. Não estou. Está gritando, aí está mesmo, né? Um colega na época, na minha época de juventude, de mocidade, estávamos debatendo, né? Debatendo sobre se o perispírito tem, né? Se o puro espírito tem perispírito ou não. E uma corrente da parte da mocidade dizia que se é por espírito é porque não tem perispírito. A outra parte dizia, bom, como não tem perispírito? Qual é a forma? E estava aquele debate, uma coisa mais jovem, né? Animados ali, empolgados. E um companheiro, então, levantou-se e disse, isso, aquilo outro. E chegou a crescer a veia do pescoço dele. À medida que ele foi levantando a voz, eu fui diminuindo. E eu olhei para ele, mas eu não falei nada. Ele disse, eu não estou obsidiado. Mas eu não havia falado nada. Eu disse, mas eu não falei. Ele disse, mas você está pensando. E eu estava mesmo. Então, o processo da ansiedade é uma alta injeção de adrenalina no organismo. Nos deixa agitados. Na questão 471 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga as entidades venerandas. Qual a causa da angústia? Veja como a doutrina espírita é maravilhosa, gente. É uma filosofia completa. Eu lecionei em universidades durante 35 anos e um mês. Mas por que um mês? Porque eu resolvi parar, não sei, coincidiu. Eu tenho formação em filosofia e história. Não existe no planeta Terra uma filosofia com tanta obra publicada. Não existe. Podem pesquisar. Qualquer filosofia. Não existe. Só Francisco Cândido Xavier. São 412. Quando ele estava encarnado, já passou da casa dos 500. O Café com o Evangelho Mundial, a gente começou estudando o Pão Nosso, aquela série Pão Nosso. Fomos passando. Eu pensei, e quando acabar os livros do Emmanuel? Não acaba. O que vai acabar vai ser meu corpo, que eu vou desencarnar. E vai continuar. É muita coisa. Então, é uma filosofia completa. Vocês vejam, uma pergunta objetiva de uma pessoa inteligente, que é o mestre lionês, Allan Kardec, uma homenagem belíssima no salão, quando eu entrei ali, que completa aniversário de nascimento esse mês, dia 3 de outubro de 1804. Olha que pergunta inteligente. Qual a causa da angústia? Todos perguntamos isso, a gente esquece de olhar o Livro dos Espíritos. Da melancolia, da ansiedade. E aí a resposta. É resultado de quando entrais
em comunicação com o mundo espiritual. Portanto, são doenças da alma. A ansiedade, a depressão, são doenças da alma. Se é da alma, da psique, do espírito, é resultado do nosso contato com o mundo espiritual. E aí a gente fala, é durante um processo mediúnico. Se a gente considerar que todos somos médiuns, sim. Se a gente considerar somente os médiuns ostensivos, não. Como entrar em contato com o mundo espiritual? É durante o sono? Sim. Ou também, basta que a gente se distraia um pouquinho que a gente já está no mundo espiritual. Já viram conversar com alguém e a pessoa está assim, ó. Aí. Alô? Né? Você estava onde? Minha esposa fala comigo, você estava onde, Luiz? Daria $1 milhão para descobrir. É um momento que a gente nem lembra que esteve em contato com o mundo espiritual. E nesse contato com o mundo espiritual, nós percebemos que nós estamos andando em velocidade lenta, que temos muito o que fazer ainda. Nós fizemos um projeto, e esse projeto ainda não foi executado. Então a gente volta querendo recuperar o tempo perdido, mas não dá. Dá para a gente melhorar o passo daqui para frente. Você ficou um dia dormindo, agora você quer andar no dia seguinte para recuperar o anterior, não dá. Você vai levar no mínimo aí 1 mês para recuperar essas horas que você não andou. E a gente quer fazer isso. Então, o espírito, ele não está dentro do corpo. O espírito, ele é vestido pelo perispírito. Mas no livro dos Espíritos nos informa que o espírito é uma luz. Nós somos luz, disse Jesus. O contato com o nosso próprio corpo, na maioria dos casos, é na região encefálica, próximo da cabeça. Então, se eu pudesse desenhar aqui, eu colocaria um espírito aqui do meu lado, aqui sou eu aqui, fora do corpo, que, ao mesmo tempo, funciona com o corpo, através de um processo chamado... Porque são impulsos elétricos, e o corpo é físico. Como é que vai ter contato do corpo, do espírito, que é luz, com um corpo que é físico? Através de um processo de impulso elétrico, acionando a glândula pineal, a epífise, a hipófise. É como se fosse um cristal. Se cortar a cabeça no meio, em 4, fica lá no meio. Os médiuns têm isso mais elaborado. Os cristais de apatita. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, um pesquisador da USP, pesquisador espírita, o que ele fez? Ele, como pesquisador, como médico pesquisador, ele pôde fazer isso. Ele pegou cadáveres de médiuns conhecidos e cadáveres de pessoas não médiuns. E ele percebeu que o cadáver dos médiuns tinham cristais. Fica fácil da gente entender por que os espíritos vão atrás de médium. O médium tem que estudar a mediunidade, senão a coisa pega. Porque brilha. Passa assim, ali, aquele ali é eu, vamos lá, vamos atrás dele. Aí a pessoa vai para o boteco, o bicho pegou. Vamos atrás dele, aí vai para o Allan Kardec. Chega aqui, os benfeitores acolhem. A pessoa fala, que dor de cabeça. Eu hoje acordei com a dor de cabeça. Onde é que você pegou essa dor de cabeça? É o cristal. Então, nessa região, aciona no corpo, é um processo bem delicado, aciona no corpo a região neuronal, os neurônios, que são comandados por impulsos elétricos, como é luz, eletricidade. Os neurônios, eles são compridinhos e eles se comunicam com choquinhos. A ligação elétrica de um com o outro gera neurotransmissores, alguns fundamentais para o equilíbrio, para a saúde, para o bem-estar. Serotonina, noradrenalina, dopamina
Imunoglobulina. Imunoglobulina é para imunidade, dopamina é para bem-estar. Noradrenalina é para ter ânimo, vontade de viver. Eu até pensei, Leonor, eu tenho 5 filhos, todos já grandes, 3 casados e dois já adultos. Eu pensei, se eu tivesse 5 meninas hoje, serve como sugestão para vocês. Eu queria colocar nas meninas assim, serotonina, imunoglobulina, noradrenalina. Então, esses impulsos, esses impulsos elétricos, olha só, como espírito, tudo nasce no espírito. Como o espírito está desequilibrado, ele não consegue comandar os neurônios. E aí há um déficit na geração desses hormônios, ou um excesso. O déficit vai causar melancolia, depressão. Então, por exemplo, o déficit de noradrenalina, que é o que faz a gente ficar animado, não gera. Aí a pessoa fica... Vamos ser espírito? Não sei. Está animado, não. Por quê? Porque está com deficiência de noradrenalina. Se você tiver com deficiência de... Aí a pessoa chega e fala... Hachi! Alguém fala, saúde, está precisando mesmo, né? E por que a pessoa... Engraçado, eu gritei. Aí eu sempre pergunto, está tudo bem? Fora uma briga que eu tive com a minha sogra semana passada, o resto está tudo bem. Não é coincidência. O aborrecimento do espírito, porque não é o corpo que fica aborrecido, é o espírito. O aborrecimento do espírito fez com que a raiva, estou com raiva, não gerou a imunoglobulina. Então não tem imunidade. Veja como é sutil o processo. Uma vez acionado os neurônios, esses neurônios vão acionar tudo pertinho, ó, aqui nessa região, o sistema nervoso central, portanto, o movimento. Então, como é que o médium psicografa? Aciona aqui, e aí a mão. O controle motor está aqui, o controle da perna, tudo está aqui no sistema nervoso central, comanda o corpo inteiro. Então, quando o espírito está agitado, lança uma grande quantidade de noradrenalina no corpo. E a pessoa fica agitada. Como fica fora da velocidade dela, ela se atrapalha, começa a derrubar as coisas, bate o carro, briga com a esposa, diz que está em desequilíbrio. Veja como a doutrina espírita, quando é associada à ciência, como contribui. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, vai dizer que o processo de ansiedade se dá com a ameaça da perda do objeto amado. Vamos pensar isso aqui. Ameaça da perda. Isso denuncia uma coisa em nós: possessividade, controle, vontade de ser Deus. Jesus Cristo disse, vós sois deuses. Mas ele disse isso na nossa potencialidade. Ele não está dizendo que a gente tem que controlar tudo. Nós saímos hoje lá de Santarém. Daqui a pouquinho começa a chover. Mas chover logo hoje, no dia da palestra, lá, quer dizer que o mundo espiritual vai dizer, ô Luísio, a gente está pensando em mandar uma chuva em Portugal. Tá bom ou você quer que a gente espere você ir embora primeiro? Não é assim. O outro sai de casa, lá no Brasil acontece muito, aqui em Portugal não deve acontecer. Aí está uma greve. A pessoa, brincadeira, logo na rua, na estrada, que eu tenho que passar para ir trabalhar. Eu saí de casa meia hora mais cedo, vou chegar atrasado no serviço, vou encontrar o chefe com aquela cara que parece que chupou limão, por causa da greve. Aí eu fico pensando, o pessoal lá, os trabalhadores que estão querendo melhor salário, tem que chegar para a gente e perguntar que eu estou querendo fazer uma greve.
Você incomoda se for na rua que você vai passar? Senão a gente faz outra rua. É a sensação de ser o dono do mundo. Tem até um adesivo dos automóveis do Brasil. Eu não sou o dono do mundo, mas sou o filho dele. Nós nos achamos, né? Então a gente se acha. Como diz os jovens, né? São os táxi. Aí o táxi é aquele automóvel que carrega as pessoas? Não, professor. É o táxi acha. Então, nós ficamos nos achando que a gente é que comanda tudo. E isso nos faz mal, porque é uma ilusão. É uma ilusão. O mundo não nos obedece. A minha primeira palestra em Portugal, meu primeiro encontro, seria meio-dia do dia 11, do dia 10, né, Chico? Dia 11 deste outubro. Não, dia 10. Dia 11 foi em Leiria. Dia 10 de outubro, terça-feira passada. Terça-feira passada. O voo atrasou 2 horas. Tudo bem, está dentro do planejamento. Eu ia chegar às 6, era às 12, então tinha 6 horas de crédito aí. 6 não, porque tem o deslocamento. Umas 4 horas e meia. 2 horas. E aí, vocês acreditam que o pessoal lá, palestinos e judeus, resolveram entrar em guerra sem me consultar? Não sabiam que eu ia viajar para cá? Entraram em guerra, devia ter falado, Luísio, quando é que a gente pode começar a nossa guerra aqui? Estou pensando em atacar o outro. Não me consultaram. E aí, o que aconteceu? O processo de imigração ficou lento, porque eles ficaram com medo, ficaram investigando cada pessoa que entrava em Portugal. Eu nunca fiquei tanto tempo em pé. Foram 3 horas e 40 minutos na fila, esperando a minha vez. E quando chegou a minha vez, eu pensei assim, bom, será que eles... Eu tenho cara de judeu, tenho cara de árabe, sei lá, esse pessoal vai querer me pegar. Aí, quando tinha duas moças, uma que é funcionária, a outra devia estar rendendo a primeira, que lá eles trabalham por escala. E aí, uma em pé, a outra sentada na cadeira, disse, o senhor veio passear? Eu disse, não, eu vim fazer palestra espírita. Eu falei, vou jogar logo os espíritos em cima deles, que aí já resolve. E aí, ela olhou para a outra e trocaram um risozinho. Ou seja, eu tenho para mim que elas ou são espíritas ou são simpatizantes. Porque, gente, o movimento espírita é igual a máfia. Eles plantam espírita em tudo enquanto é lugar. Dá um problema, a pessoa fala, tem um que é espírita, show. Aquele médico é espírita. Olharam uma para a outra, e aí vem a segunda pergunta. O senhor dá palestra nos Estados Unidos também? Porque tinha lá o visto americano. Eu digo, há mais de 10 anos, aí já é o segundo visto. Bateu o carimbo. Seja bem-vindo a Portugal. Durou menos de 30... Eu medi no relógio, durou menos de 30 segundos. Quem estava na minha frente durou 15 minutos. E quando eu cheguei lá, encontrei o Chico. O Chico não é uma pessoa ansiosa, estava tranquilo. Ele falou assim, Aloysio, não dá para a gente fazer a palestra. Eu sei, Chico. E lá na fila, eu pensei, e a palestra? Aí eu pensei, vamos fazer o que for melhor, mas o que for possível. A gente ainda não consegue fazer o impossível. Então, não deu. Você se programou para ir mais cedo ao médico, direitinho? Mesmo assim, o trânsito estava parado? Tudo bem, liga para o médico, não deu, doutor. Ou então, se você não se programou, serve de lição da próxima vez. Você sai de casa mais cedo. O que não pode é a gente tentar resolver as coisas ficando nervoso. Não vai resolver. Vai nos adoecer. Porque quando a gente fica com raiva, é a noradrenalina descendo no organismo, sendo liberada. A mão fica gelada. A perna fica bamba, as pernas. Sobe uma grande quantidade de sangue. Força o coração a bombear uma quantidade a mais. E a cabeça fica vermelha. A pessoa morre de raiva, literalmente. Eu vi um homem morrer na minha frente. Eu não vou ficar vermelho, porque é impossível, né, gente? Mas vocês podem ficar, a minha cor não muda muito. Então, é uma violência isso.
é uma violência. Então, ameaça da perda. Só de imaginar que a gente vai perder, nós ficamos agitados. Agora vamos para a segunda parte. Do objeto amado. Como vocês portugueses falam, tem qualquer coisa errada aí. Qualquer coisa de errado. Objeto amado. Então, se ama objeto? Está errado. A frase não combina. Mas é isso que fazemos. Nós transformamos as pessoas em objetos. Nós somos amigos até que a pessoa nos decepcione. E aí descartamos. Como objetos. Descartamos os idosos, colocando-os em uma casa de repouso, porque já não servem para nada. Descartamos os filhos para a escola em tempo integral, porque dão muito trabalho. E quando chegar a nossa vez, quem vai nos descartar? Não somos objetos. Nós somos seres espirituais. O que está por trás do nosso corpo é luz. A beleza que trazemos é única. Então, e eu não posso ter medo da perda do outro. Eu não posso ter medo da minha esposa ir embora. Eu não posso me desequilibrar. Eu não posso me apavorar com essa possibilidade. Sabe por quê? Porque eu não sou dono dela. Ela é livre. Eu não sou dono dos filhos. Eles são livres. O meu papel com os filhos é educá-los. O meu papel com a esposa é obedecer ela. Estou brincando. O papel com a esposa é ser companheiro. Eu sou casado há 32 anos. Aí eu sempre brinco, né? Com a mesma mulher. Porque tem gente que é casado, mas com 3, 4 diferentes. E eu entendo que o relacionamento se renova todos os dias. Eu estou para cá. Ela não gosta de viajar. Então, prefere que eu venha só. E também ela diz, Luiz, só de imaginar você pulando para lá, para cá, eu já fico cansada. Ainda mais se eu estiver junto. A gente até está combinando de vir via Portugal para passear, mas eu vou ter que fazer bem menos palestra para dar atenção a ela. Então, eu quero, não vou dizer envelhecer, porque já estou velho, né, porque eu completo 60 anos em janeiro. A pessoa fala, eu quero envelhecer ao lado dela. Eu já não posso mais dizer isso, que eu já envelheci. Mas eu gostaria de desencarnar ao lado dela, de um jeito ou de outro, seja ela estando desencarnada ou encarnada. Mas, digamos, eu estou aqui em Coimbra. Eu chego em Guarapari amanhã, 7 horas da noite, 9 horas da noite. E aí, de manhã, passa lá o Leonardo DiCaprio, olha para ela, pisca o olho e faz assim. Ela vai embora com ele. Quando eu chegar, já era. Então, eu a amo, mas eu sei que eu só estou com ela porque é uma escolha dela. Vai chegar uma hora, pode chegar uma hora que ela não queira mais ficar. Eu, por via das dúvidas, já fiz com ela um contrato para a próxima encarnação. Não sei, vai que ela mude ideia, né? Então, o outro não é objeto. O outro é uma pessoa. Quando eu chego, eu olho para Leonor, eu preciso olhar para os olhos, do sorriso afetuoso. Quando o Chico o apresentou para mim, ele veio todo afetuoso e me deu um abraço. Como quem dissesse, pronto, você está em casa. Lá no Brasil o pessoal gosta muito da Leonor, ela é famosa lá. É sério, isso é sério. Né? Você já foi a Coimbra? Não, Luiz, você não pode deixar de ir a Coimbra. Por isso que é bom transmitir, viu, pessoal? Que agora estão sabendo que eu estou aqui. Então, é preciso a gente contemplar. Eu preciso guardar os traços da Leonor. Como é que é o seu nome? Fernando. E em português é chique, né? Fernando. Hã? Sim, não, mas é Fernando, é Francisco? É Fernando, está querendo me corrigir. Não, Francisco é você. E Fernando é diferente.
Francisco é Francisco. O Fernando, em português, é charmoso, é Fernando. Não é Fernando, igual ao Brasil, né? Então, cada um aqui presente, essa energia que nos toca, nós estamos juntos. É como se nós tivéssemos, já viu aquele abraço coletivo? É como se nós estivéssemos todos abraçados. Quem descreve isso é Fritjof Capra, no livro Tal da Física, Prêmio Nobel da Física, que trata da física quântica. Ele vai informar que não existe vazio. Então, entre eu e você, não existe vazio. Existe um encadeamento de energia que te faz olhar para mim. E o seu olhar impacta-me. Porque eu sou um ser que é inteligência e sentimento na essência. Não somos objetos. Disse Jesus em Mateus 6, capítulo de 10, versículo 10 a 34. Não vos preocupeis com o dia do amanhã, pois a cada dia basta o seu mal. Não nos preocupemos com o amanhã. Você está dizendo para a gente não planejar, para a gente não ter previdência. Isso é planejar. Ocupar-se é diferente. Olha Jesus, não vos preocupeis. A palavra preocupar é uma palavra esquizofrênica. Ela não deveria existir. O que é ocupar? Agora há pouco, Leonor estava desenhando. Ela estava ocupada desenhando enquanto escutava a minha palestra. Agora, ela já não está mais desenhando, mudou. Ela está ocupada olhando para mim. Então, a ocupação é só presente. Que lindo. Olha só, gente, que lindo. Vou mostrar aqui para o pessoal da internet. Está vendo? Toda vez agora, Chico, primeiro marcar vai ser aqui, viu? Isso é uma maneira de convencer o palestrante. Então, eu vou levar para minha esposa, ela vai adorar. Então, ficou bonito mesmo, gente, porque eu estou vendo de perto aqui mais que vocês, eu mostrei só de longe, eu estou vendo aqui de perto. Que talento, né? Então, eu só posso me ocupar, eu não posso me pré-ocupar. Não existe isso. O que os budistas dizem? Princípio budista. Quando você for comer, coma. Quando eu li isso, eu falei, mas que coisa maluca. Olha, se eu vou comer... Aliás, o filho do Chico falou a mesma coisa hoje. Se eu for comer, eu vou comer. O Chico falou, meu filho, agora você vai comer, só comer. Ele não assistiu a palestra. Ué, pai. Então eu pensei, comer. Na hora de comer, eu vou comer. Na hora de beber, eu vou beber. Na hora de dormir, eu vou dormir. Não, a gente não faz isso. Na hora de comer, eu vejo as notícias ruins. Eu estou comendo coisa ruim. Eu nunca vi, até hoje, olha, eu viajo faz 34 anos. Eu nunca vi alguém, na hora do almoço, Leonor, colocar uma música da Ave Maria. Aí, cantando a Ave Maria, a pessoa comendo. Ninguém põe isso. A pessoa põe notícia ruim, e morte, e assassinato, e o ladrão, e a corrupção política. Ele está comendo ali, ó. Olha o que ele está comendo. Aí depois fala, nossa, alguma coisa me fez mal, alguma coisa não passou bem. Claro que você estava comendo. Então, na hora de comer, veja bem, veja como fazem os chineses.
o chá chinês. Eles aquecem a água, ficam observando até que a água entre em 100 graus, portanto, em estado de fervura. Trazem ervas coloridas, mais de uma cor, visão, e colocam dentro daquela água fervente, a fervida, já apagada, e abafa. Gera um odor, um perfume, olfato. Espera um pouquinho, e aí despeja numa tigelinha, uma xícara sem alça, e pegam assim. Portanto, tato. Ó, visão, olfato, tato. Quando a água está fervendo, eles avaliam a fervura pelo tilintar da água, a audição. E depois eles pegam, então, e tomam devagar, paladar, 5 sentidos. 5 sentidos. Para tomar uma tigelinha de chá. Então, quando a gente for comer, devagar, saboreando. O Chico fez da casa dele para mim o bacalhau espiritual. Nossa, que coisa maravilhosa. Eu disse, gente, eu já estou desencarnado. Aquele avião deve ter caído e eu estou numa colônia espiritual portuguesa. Agradecer aí o Batuíra, esse amigo querido, que me recolheu, devia estar no mar. Falou, vou levar o Luiz para Portugal. Porque aquilo é qualquer coisa de fantástico. Mas eu só percebi porque eu prestei atenção. Alguém com pressa? Calma aí. Nem sente o paladar. Então para comer. Antigamente fazia uma prece. Na hora de dormir, a gente tem se preparado para dormir. Aquela descarga de notícias, um monte de coisa, problema. E a gente, então, precisa fazer a profilaxia do sono, que é diminuir a luz, fazer uma leitura antes, depois diminuir a luz, colocar uma música e deitar. Não é para dormir logo, é para deitar e relaxar. Para quando vir o sono, descansar. A gente se prepara para ir para o mundo espiritual. Agora, se a gente chega e deita logo, com a cabeça a 1000 por hora, se dormir, nós vamos direto para o umbral. Então, o mundo espiritual já sabe, a gente não consegue dormir. E sabe o que a pessoa faz? Por que ela não consegue dormir logo? Porque ela precisa se desligar. Aí sabe o que ela faz? Ela toma um remédio para dormir. Vai entender? Ou seja, é como se a gente dissesse assim, não quero ir para a colônia, não. Eu quero ir para o umbral, me dá um remédio que eu vou para lá. Não faz sentido. Jesus nos convida a pensar como seres imortais. Você está preocupado com o quê? Com a prestação do carro, da casa, com o seu emprego, com o filho passar no vestibular, com o casamento do filho, o outro filho está separando. Você está preocupado com isso? Vamos conversar com Jesus? Ele é o terapeuta. Olha o que ele diz, lá em Mateus 6, 10, 34. Observeis. Jesus é didático. Olha o que ele fala. Observeis os pássaros nos céus. Gente, que delícia os pássaros, você viu? Eles voam tranquilamente. E se você fizer uma graça, você ficar quietinho, talvez eles venham e posam pertinho de você e ficam olhando. Mas Jesus diz, observe eles nos céus. Eles não plantam. Mas o vosso Pai Celestial não os deixa morrer de fome. E aí Jesus diz, então para quê? Você fica perguntando, o que comerei? O que beberei? Não, Pai do céu não deixa o pássaro morrer de fome.
observei os lírios do campo. E olha o que ele usa de exemplo. O lírio. Por que o lírio? Porque o lírio nasce no meio do paú, do lodo, da podridão, das ruínas. E é uma flor linda. E Jesus gosta tanto do lírio que ele fala, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como lírio. Eu pensei, por que Jesus escolheu Salomão? Ele não tirou isso do nada. Aí eu fui pesquisar sobre a vida de Salomão. Salomão era um pavão, era um conquistador. Ele gostava de mulher. Ou não também, né? Pode ser que não. Não sei se isso é gostar. O fato é que ele era chegado a uma mulher. Aloysio, você está fazendo uma acusação, é uma acusação injusta. Salomão é Bíblia do Velho Testamento, é um dos mensageiros. Tudo bem, pode até ser, mas Salomão, ele tinha 700 esposas. Gente, faz as contas. Se ele comparecesse uma vez por ano com cada uma dessas esposas, teria que ser 2 por dia, sem parar. Se é que vocês me entendem o que é comparecer. Mas se isso não fosse suficiente, Salomão tinha 300 concubinas, 300 amantes. Gente, pelo amor de Deus, o homem tinha 1000 mulheres. Deixou 999 homens sem mulher, porque ele pegou a mulher desse. 1000 mulheres. E veio me dizer para seguir exemplo de Salomão. Não, eu vou seguir o exemplo de Jesus, me desculpa. Então, Salomão, ele gostava de vestir bem mesmo. Ele mandava vir tecido dos lugares mais longínquos, tecidos mais... Ele era o rei, mais caros para se vestir. E é por isso que Jesus diz, nem Salomão, em toda a sua glória, quando ele tinha dinheiro, porque também, eu imagino que essas 1000 mulheres amavam Salomão. Elas eram apaixonadas por Salomão. Então, Salomão era um pavão. Aí Jesus diz, nem Salomão se vestiu como lírio. Olha que didática. Ele pega um fator conhecido para explicar para a gente o que é desconhecido. Para falar o que é complexo, que é sobre ansiedade. E ele continua. Se vosso Pai celestial, que está no céu, não deixa morrer de fome o pássaro, não deixa ficar desnudo o lírio, ou morrer de frio, que são seres inferiores, uma aula de biologia, ó. Ele está dizendo o seguinte, eles são inferiores a você, no reino da natureza. Ele está explicando a lei de Darwin. Ou Darwin explicando a lei de Jesus. A gente acha que Darwin que inventou, né? Não, era Jesus, Darwin só copiou. Se ele não deixa perecer de fome o pássaro, de frio o lírio, como que são seres inferiores, como deixará perecer vós que são seres de pouca fé? Puxão de orelha. Pouca fé, falta de fé. Ou então pode ser o bullying. Jesus chamou a gente de bullying. Sabe o que é bullying? Aqui lá no Brasil, agora que o pessoal quase não usa mais, né? Não tem aquelas garrafas de colocar café, para o café ficar quente? Jesus chamou a gente daquela garrafa. É para pouca fé. Seres de pouca fé. Falta-nos fé. Falta-nos fé. No Livro dos Espíritos, na questão 922, Allan Kardec pergunta aos Espíritos, na 920, ele pergunta se existe a felicidade. E os Espíritos respondem que total não existe. Existe a felicidade possível na Terra. E ele pergunta, mas como ter a felicidade possível? E aí os Espíritos respondem,
A consciência, do ponto de vista... Olha, gente, eu acho, Leonor, os espíritos tão lúcidos, gente, tão sensatos, né, Fernando? Tão sensatos. Olha só, do ponto de vista material, posse do necessário. Ele não pediu para a gente ficar sem dinheiro, para a gente mendigar na rua. Olha que legal. É sério. O que é necessário? Deixa com a nossa consciência. É necessário ter 260 pares de sapato? Eu tinha uma paciente que ela tinha 260 pares de sapato. Eu digo, você venceu a centopeia. Para que você quer tantos pares de sapatos se você só tem um par de pés? Ao longo da terapia, mas era um desequilíbrio, né, pessoal? Ao longo da terapia, ela foi se desvencilhando, doando. Aí ela me explicou por quê. Na lição de estética ainda falou, é porque você não entende. É que o sapato tem que combinar com o cinto e com a bolsa. Então, significa que ela também tinha 260 bolsas. Então, mas com o tempo ela foi se desvencilhando. Era um desequilíbrio. Era um desequilíbrio. Então, naquele momento era necessário. Depois ela percebeu que não era. Mas o legal é o que vem agora. Do ponto de vista moral, a consciência do dever cumprido. E, tem o E. Presta atenção depois do E. Fé no futuro. Tenhamos fé no futuro. Acreditemos em Jesus. Acreditemos em nós. Acreditemos no próximo. E fiquemos mais próximos. Abraça sua esposa. Dê carinho ao seu marido. Olhe para o seu filho. Ele vai crescer tão rápido. Olhe para o seu neto. Dê bom dia ao seu vizinho. Calma. Acalma. Olhemos para as pessoas. Devemos amar como se não houvesse amanhã. Muita paz, muita luz a todos. Que Jesus nos abençoe.